Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo em um tema que interessa a muitos brasileiros, que conseguiram juntar em bom patrimônio e agora se perguntam qual o próximo passo. Vamos comentar a matéria, como e onde investir R$200 mil para multiplicar seu patrimônio, do portal Estação Trader, que nos dá um ponto de partida para explorar as melhores estratégias e desvendar os segredos para fazer seu dinheiro trabalhar de verdade por você. Se ao longo da nossa conversa você tiver qualquer dúvida, ou se quiser compartilhar sua própria jornada de investimentos, os erros e acertos que cometeu, por favor, use o campo de comentários. A troca de experiências é uma das ferramentas mais valiosas que temos para crescer financeiramente, e sua história pode ajudar muitas outras pessoas que estão no mesmo barco. Neste guia completo, vamos abordar desde o passo mais fundamental, que é a construção da sua reserva de emergência, até as opções mais sofisticadas de renda fixa e renda variável. Mas antes de começarmos, quero que você reflita sobre uma informação crucial que pode mudar completamente a sua percepção sobre segurança financeira. Você sabia que deixar R$200 mil parados na caderneta de poupança, em muitos cenários econômicos, pode significar que você está perdendo poder de compra a cada dia que passa? Isso mesmo, o rendimento pode ser tão baixo que a inflação acaba corroendo o valor do seu dinheiro. E no final das contas, você tem menos do que tinha antes em termos reais. Essa é a armadilha silenciosa que muitos desconhecem. E é por isso que entender as alternativas é uma questão de sobrevivência financeira. Antes de sonhar com lucros extraordinários, precisamos construir a fundação da nossa casa financeira. E essa fundação se chama reserva de emergência. Muitas pessoas pulam essa etapa, ansiosas por investir e ver o dinheiro render. Mas isso é um erro perigoso. A reserva de emergência é aquele valor que vai te dar tranquilidade para tomar decisões de investimento sem desespero. Imagine que você colocou todo o seu dinheiro em ações e, de repente, perde o emprego ou tem uma emergência médica grave. Você seria forçado a vender suas ações no pior momento possível, talvez com grande prejuízo, para cobrir suas despesas. A reserva de emergência evita exatamente isso. Ela é o seu colchão de segurança. O cálculo é simples. Você precisa somar todos os seus custos de vida mensais, como aluguel, alimentação, transporte, saúde e lazer. O valor total deve ser multiplicado por um período que te deixe confortável. O recomendado é ter entre 6 e 12 meses do seu custo de vida guardado. Se o seu custo mensal é de R$5 mil, por exemplo, sua reserva de emergência deve ser de R$30 mil a R$60 mil. Esse dinheiro não é para ser investido com foco em alta rentabilidade, mas sim em segurança e liquidez. A palavra-chave aqui é liquidez, que no mundo dos investimentos significa a facilidade e a velocidade com que você pode transformar seu investimento em dinheiro na sua conta, sem perder valor. Para a reserva de emergência, a liquidez precisa ser diária, ou seja, você pode resgatar o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. Onde então guardar essa reserva? A poupança, apesar de ter liquidez, não é a melhor opção pelo baixo rendimento que já comentamos. As melhores alternativas são investimentos de baixíssimo risco e alta liquidez. Uma das opções mais populares é o Tesouro Selic, um título público do governo federal, considerado o investimento mais seguro do país. Ele rende diariamente a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Outra excelente opção são os CDBs, ou certificados de depósito bancário, com liquidez diária, que paguem no mínimo 100% do CDI. O CDI é uma taxa muito próxima da Selic e serve de referência para a maioria dos investimentos de renda fixa. Ao investir em um CDB, você está basicamente emprestando dinheiro para um banco. E para sua segurança, existe o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que protege seu investimento em até R$250 mil, por CPF e por instituição financeira. Contas digitais remuneradas que também pagam 100% do CDI ou mais são outra alternativa prática e moderna para sua reserva.
Com a reserva de emergência montada e segura, podemos começar a falar sobre investir o restante do seu capital, os R$200 mil, ou a parte que sobrou deles após a reserva. E aqui, precisamos ser brutalmente honestos sobre a caderneta de poupança. É quase inacreditável que, com a quantidade de informação e opções disponíveis hoje, a poupança ainda seja o porto seguro de milhões de brasileiros. A regra de rendimento da poupança é complexa e desvantajosa. Quando a nossa taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende apenas 0,5% ao mês. Mais uma pequena correção chamada taxa referencial, ou PR, que muitas vezes é próxima de zero. Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, o rendimento é ainda menor, 70% da Selic mais a TR. Vamos fazer uma simulação simples. Com uma Selic de 10% ao ano, R$200 mil na poupança renderiam cerca de R$1.000 por mês. Parece bom? Agora, vamos descontar a inflação. Se a inflação no mesmo período for de 7% ao ano, seu ganho real, ou seja, o que você ganhou de verdade acima da perda do poder de compra, é muito pequeno. Em alguns anos, como vimos recentemente, a inflação superou o rendimento da poupança, o que significa que, na prática, quem deixou o dinheiro lá ficou mais pobre. É uma situação revoltante, pois o investidor pensa que está seguro, quando na verdade seu patrimônio está sendo corroído silenciosamente. Agora, vamos comparar esse cenário com um investimento simples e tão seguro quanto, atrelado ao CDI. Como dissemos, o CDI caminha lado a lado com a taxa Selic. Portanto, se a Selic está em 10% ao ano, o CDI estará muito próximo disso. O investimento em um CDB que pague 100% do CDI renderá os mesmos 10% ao ano, antes do imposto de renda. Sobre esse rendimento, incide uma tabela regressiva de imposto. Para investimentos de até 6 meses, a alíquota é de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, a alíquota mínima, de 15%. Vamos calcular? R$200 mil a 10% ao ano rendem R$20 mil em um ano. Se você deixar o dinheiro por mais de 2 anos, pagará 15% de imposto sobre esse rendimento, ou seja, R$3 mil. Seu lucro líquido será de R$17 mil. Na poupança, no mesmo cenário, o rendimento anual seria de aproximadamente R$12.600, isento de imposto. A diferença é de mais de R$4 mil a mais no seu bolso, com a mesma segurança, graças à proteção do FGC. É uma diferença muito grande para ser ignorada e que, no longo prazo, com o efeito dos juros compostos, se torna uma fortuna. Dentro da renda fixa, temos um universo de possibilidades além dos CDBs. Existem as LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Elas funcionam de maneira parecida com os CDBs, mas o dinheiro que você empresta é direcionado para financiar os setores imobiliário e do agronegócio. A grande e espetacular vantagem delas é que são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Isso mesmo, o rendimento delas já cai líquido na sua conta. Por causa desse benefício, é natural que elas ofereçam um percentual do CDI um pouco menor do que os CDBs. Por exemplo, você pode encontrar um CDB que paga 110% do CDI e uma LCI que paga 95% do CDI. Qual é melhor? É preciso fazer as contas. A LCI de 95% do CDI, por ser isenta, pode ser mais vantajosa que o CDB de 110% do CDI depois que você descontar o imposto. É uma matemática simples que sua corretora geralmente faz para você, mas que é fundamental para otimizar seus ganhos. As LCIs e LCAs também contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o que as torna igualmente seguras. Outra categoria importante na renda fixa são os títulos do Tesouro Direto. Já falamos do Tesouro Selic para a reserva de emergência.
Mas existem outros dois tipos principais para objetivos de médio e longo prazo. O primeiro é o tesouro pré-fixado. Nele você sabe exatamente qual será a sua rentabilidade no momento da aplicação. Por exemplo, 10% ao ano. Se você levar o título até o vencimento, receberá exatamente essa rentabilidade contratada. O risco aqui é que, se a inflação disparar e ficar acima de 10%, seu ganho real será negativo. Por outro lado, se a inflação e os juros caírem, você terá feito um excelente negócio, travando uma taxa de juros alta. O segundo tipo é o Tesouro IPCA+. Este é, para muitos especialistas, o melhor título para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria. Ele paga uma taxa de juros fixa, por exemplo, 5% ao ano, mais a variação da inflação medida pelo IPCA. Isso significa que ele te garante um ganho real, acima da inflação, não importa o que aconteça com os preços. Seu poder de compra estará sempre protegido. Investir em Tesouro Direto é investir no ativo mais seguro do Brasil, pois é garantido pelo Tesouro Nacional. É uma forma de diversificar dentro da própria renda fixa, protegendo seu patrimônio contra diferentes cenários econômicos. Saindo da segurança da renda fixa, entramos no território da renda variável, onde os potenciais de ganho são maiores, mas os riscos também. Uma pergunta muito comum é se é possível viver de dividendos com R$200 mil investidos. A resposta é: depende do seu custo de vida e da sua estratégia. Viver de dividendos significa receber uma renda passiva mensal dos seus investimentos que seja suficiente para cobrir todas as suas despesas. Uma das melhores formas de buscar essa renda é através dos fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Os FIIs são como um condomínio de investidores que juntam dinheiro para comprar ou construir imóveis de grande porte, como shoppings, prédios de escritórios, galpões de logística ou hospitais. Ao comprar uma cota de um FII, você se torna dono de um pedacinho de todos esses imóveis. E a grande vantagem é que, por lei, os FIIs são obrigados a distribuir 95% do lucro que obtêm com os aluguéis para os seus cotistas. Esses pagamentos geralmente acontecem todos os meses e, para pessoas físicas, são isentos de imposto de renda. Vamos fazer uma conta rápida para ilustrar o potencial dos FIIs. Um bom fundo imobiliário pode gerar um rendimento mensal, chamado de Dividend Yield, de cerca de 0,8% ao mês. Se você investir R$200 mil em um fundo com esse rendimento, receberá R$1.600 por mês na sua conta, livres de impostos. Se o seu custo de vida for baixo, essa já pode ser uma ajuda significativa. Obviamente, não é recomendado colocar todo o dinheiro em um único fundo. O ideal é diversificar, montar uma carteira com 5 a 10 FIIs de diferentes setores, como logística, shoppings, lajes corporativas e fundos de papel, que investem em títulos de crédito imobiliário. Além da renda mensal, as cotas dos FIIs também podem se valorizar ao longo do tempo, assim como as ações, gerando um ganho de capital. Mas é importante lembrar que elas também podem se desvalorizar. A renda é variável e o valor da cota flutua diariamente na Bolsa de Valores. É um investimento que exige estudo e paciência, mas que pode ser uma poderosa ferramenta de geração de renda passiva. A outra grande classe de ativos na renda variável são as ações. Comprar uma ação significa se tornar sócio de uma empresa. Você compra uma pequena fração do capital daquela companhia e passa a ter direito a participar dos seus lucros e do seu crescimento. Existem duas formas principais de ganhar dinheiro com ações. A primeira é através da valorização do preço da ação. Você compra por um preço e, se a empresa for bem-sucedida, com bons lucros e perspectivas, o mercado passará a valorizar mais aquela ação e você poderá vendê-la por um preço mais alto. A segunda forma é através do recebimento de dividendos. Assim como os FIIs,
As empresas de capital aberto costumam distribuir uma parte de seus lucros aos acionistas. Empresas mais maduras e consolidadas, de setores como elétrico e bancário, são conhecidas por serem boas pagadoras de dividendos. Investir em ações pensando no longo prazo, focando em empresas sólidas e com bom histórico de gestão, é uma das estratégias mais eficazes para a multiplicação de patrimônio. No entanto, o risco aqui é maior. O preço das ações pode variar muito no curto prazo por conta de notícias, crises econômicas ou mudanças no setor da empresa. É fundamental ter estômago para ver seu patrimônio oscilar e não tomar decisões precipitadas baseadas no pânico. Para quem está começando na renda variável e se sente intimidado pela ideia de escolher ações individualmente, existe uma alternativa mais simples e diversificada: os ETFs, ou Exchange Traded Funds. Um ETF é um fundo de investimento cujas cotas são negociadas na bolsa de valores, como se fossem uma ação. A diferença é que, ao comprar uma única cota de um ETF, você está, na verdade, investindo em uma cesta de diversas ações. O ETF mais famoso do Brasil é o BOVA11, que replica o desempenho do índice Bovespa, o principal indicador da nossa bolsa. Ou seja, ao comprar BOVA11, você está investindo de uma só vez nas mais de 80 empresas mais importantes do país. Isso proporciona uma diversificação instantânea, reduzindo o risco de você perder muito dinheiro se uma única empresa for mal. Existem ETFs para os mais diversos setores e estratégias. ETFs de empresas de tecnologia, de empresas que pagam bons dividendos. E até ETFs que investem em bolsas de outros países, como o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É uma porta de entrada excelente e mais segura para o mundo da renda variável. Agora que conhecemos as principais peças do quebra-cabeça, como montamos a nossa carteira de investimentos com R$200 mil? A resposta depende inteiramente do seu perfil de investidor. Não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. O seu perfil é determinado principalmente pela sua tolerância ao risco. Você é alguém que não dorme à noite se vir seu patrimônio cair 10% em um mês, ou encara isso como uma oportunidade de comprar mais barato? A sinceridade nessa resposta é fundamental para o seu sucesso. Basicamente, podemos dividir os investidores em 3 grandes perfis: conservador, moderado e arrojado. Para cada um deles, a alocação dos R$200 mil será diferente. Para um investidor de perfil conservador, a prioridade máxima é a preservação do capital. Ele aceita ter uma rentabilidade menor em troca de mais segurança e baixa volatilidade. Para essa pessoa, uma carteira com R$200 mil poderia ser dividida da seguinte forma: 80% em renda fixa, o que daria R$160 mil. Esse valor seria distribuído entre Tesouro IPCA mais para o longo prazo, CDBs que paguem acima de 100% do CDI e talvez algumas LCIs ou LCAs para aproveitar a isenção fiscal. Os 20% restantes, ou R$40 mil, poderiam ser divididos em 10% para fundos imobiliários, buscando uma renda extra com um risco controlado, e 10% em um ETF como o BOVA11 para ter uma pequena exposição ao potencial de crescimento da Bolsa de Valores. Dessa forma, a maior parte do patrimônio está protegida. Mas ainda há um pequeno motor de crescimento para impulsionar os resultados no longo prazo. Já o investidor de perfil moderado é alguém que busca um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Ele já entende que, para ganhar mais, precisa correr um pouco mais de risco e está confortável com uma volatilidade moderada em sua carteira. Para este perfil, a alocação dos R$200 mil poderia ser de 50% em renda fixa, ou seja,
R$ 100 mil. Essa parte ainda seria a âncora de segurança da carteira, distribuída em produtos como os que já mencionamos. Os outros 50% seriam alocados em renda variável. Poderíamos colocar 30% ou R$ 60 mil em uma carteira diversificada de fundos imobiliários para gerar uma renda passiva robusta. E os 20% restantes, R$ 40 mil, poderiam ser investidos em ações. Talvez uma parte em um ETF e outra parte na escolha de algumas poucas empresas sólidas e com bom potencial de crescimento. Essa carteira tem um potencial de retorno significativamente maior que a conservadora, mas também vai oscilar mais ao longo do caminho. Por fim, temos o investidor de perfil arrojado. Essa pessoa tem um alto apetite por risco e foca totalmente no crescimento do seu patrimônio no longo prazo. Ela entende que a volatilidade é o preço que se paga por retornos maiores e não se assusta com as quedas do mercado. Para o investidor arrojado, a alocação dos R$ 200 mil poderia inverter a lógica. Apenas 20% ou R$ 40 mil ficariam em renda fixa, atuando mais como uma reserva de oportunidade para aproveitar quedas no mercado e comprar mais ativos. Os 80% restantes, R$ 160 mil, apenas teriam 50% a fixa calma. Seriam totalmente destinados à renda variável. Essa fatia poderia ser dividida, por exemplo, em 40% em ações de empresas brasileiras, 30% em fundos imobiliários e 10% em investimentos no exterior, através de BDRs, que são recibos de ações de empresas estrangeiras negociados na nossa bolsa, ou ETFs internacionais. Essa é uma carteira com altíssimo potencial de multiplicação de capital, mas que exigirá muito estudo, disciplina e controle emocional do investidor. É fundamental entender que a diversificação é a única proteção real que o investidor possui. Nunca, em hipótese alguma, coloque todo o seu dinheiro em um único ativo. A história está cheia de exemplos de empresas que pareciam inabaláveis e que quebraram. Se você tivesse todo o seu dinheiro investido nela, teria perdido tudo. Ao diversificar, você dilui os riscos. Se um ativo da sua carteira for mau, o bom desempenho dos outros pode compensar essa perda. A diversificação deve ser feita entre classes de ativos, como renda fixa e renda variável. Dentro de cada classe, como vimos, você também deve diversificar. Na renda fixa, entre diferentes tipos de títulos, como pós-fixados, pré-fixados e atrelados à inflação. Na renda variável, entre diferentes empresas, setores da economia e até mesmo diferentes países. Montar e acompanhar uma carteira de investimentos é um processo contínuo. Pelo menos uma vez por ano, você deve reavaliar seus investimentos e fazer o rebalanceamento da carteira, que é basicamente vender um pouco do que subiu muito e comprar um pouco do que caiu, para manter as proporções de risco que você definiu para o seu perfil. Investir R$ 200 mil é uma grande responsabilidade, mas com conhecimento e estratégia é o caminho mais seguro para alcançar a sua independência financeira. Agradeço muito pela sua companhia e atenção até aqui. Espero que este guia detalhado tenha esclarecido suas dúvidas e te dado a confiança necessária para dar os próximos passos na sua jornada de investimentos. Explore os outros vídeos do nosso canal, onde aprofundamos em muitos dos tópicos que discutimos hoje.